Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Que bom é estarmos aqui mais uma vez. Nós já estivemos aqui há uns tempos atrás e foi bênção de Deus. Eu digo que é mais uma vez alegria para mim poder estar aqui com os irmãos, com esta igreja, com esta casa. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, esse hoje culto com os irmãos e também de toda a igreja. Eu louvo a Deus pela irmã Carmelita, que entrou em contato conosco, fazendo-nos o convite, e Deus nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos. Deus em Cristo abençoe toda a igreja, os pastores, os responsáveis, os que estão adiante com a igreja. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, e apenas um versículo para a nossa meditação hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, e verso de número 24. Glória a Deus. Deus está conosco. Ele já se manifestou no nosso meio. Eu já pude sentir a presença de Deus conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mais uma vez, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Os irmãos podem, a igreja, tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória seja dada mais uma vez ao nosso bondoso Salvador Jesus Cristo, que tem sido bondoso e misericordioso para conosco. É segundo a graça que nós estamos aqui. Eu reconheço a minha dependência a Jesus, porque sem Ele nada do que fazemos faríamos, e se fazemos é para a glória dele. Eu quero compartilhar com a igreja, com os irmãos, uma palavra. Eu quero dar um tema a esta palavra que fala o seguinte: templos edificados na vontade de Deus. Templos edificados na vontade de Deus. Usaremos como base para a construção da mensagem 3 templos que foram edificados, 3 casas que foram edificadas ao longo da história bíblica, para nós meditarmos um pouco nisso e aprendermos e deixar Deus falar conosco. Eu falo da primeira casa, a casa chamada o Tabernáculo do Senhor. Nós iremos meditar um pouco sobre o Tabernáculo do Senhor. Também falaremos a respeito da segunda casa que foi edificada, que foi o Templo de Salomão, uma casa que foi edificada segundo a vontade de Deus. Também falaremos a respeito de uma terceira casa que foi edificada na vontade de Deus, que somos eu e você, templos e moradas do Espírito Santo. O texto de Atos, Lucas escreve, capítulo 17, verso 24, as palavras de Paulo em uma de suas pregações, a qual Paulo ele disse que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que Paulo ou Lucas escrevendo quer dizer é que Deus não está preso dentro de 4 paredes. O nosso Deus é grande e não há paredes que possam detê-lo. Deus não está preso a 4 paredes. Com muito respeito à igreja
e aos irmãos, aos líderes que aqui estão, nós é que somos templos do Espírito Santo. Nós é que somos morada de Deus. Com respeito à casa, esta casa é a casa da congregação, onde nós nos reunimos, congregamos para adorar ao Senhor. É a casa da congregação. Aqui nós nos reunimos exclusivamente para Ele, por Ele e para Ele, exclusivamente para oferecer a Ele um culto. Deus, Ele não habita necessariamente dentro desta casa, destas quatro paredes. Ele habita dentro desta casa e dentro desta casa que é você. Você que é o templo do Espírito Santo. Somos nós que somos templos do Espírito Santo. Se, embora, quando falamos desta casa, as paredes que foram edificadas com muito respeito, nós precisamos de ter uma certa decência dentro da casa, porque não é qualquer lugar, é o lugar onde nos reunimos para adorar ao Senhor nosso Deus. Mas, se dentro dessa casa nós precisamos de ter ordem e decência, quanto mais ordem e decência precisa ter eu e você que somos templos do Espírito Santo. A verdade é que esta casa é a casa da congregação. Nós nos reunimos aqui, a casa é um ajuntamento de louvor, um ajuntamento de glória, um ajuntamento de aleluia, um ajuntamento de adoração a Deus. Mas não é nesta casa, as quatro paredes, que sai a adoração. A adoração sai do profundo do nosso coração, sai do profundo do teu coração. Verdadeiramente o que Lucas está querendo dizer é que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos que foram criados segundo a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, não tirando o fato de que o lugar de congregarmos não foi edificado segundo a vontade de Deus, mas Deus habita em templos. Eu e você é quem somos templos e moradas do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no início, nós somos levados a ver o homem oferecendo adoração a Deus. O homem oferecendo adoração a Deus. Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, oferecem do seu trabalho uma oferta ao Senhor, um sacrifício a Deus, e Deus se atenta para a oferta de Abel, pela gordura do seu sacrifício, e aborrece a oferta de Caim. Caim então se sente amargurado, ele se sente irado e mata o seu irmão Abel, sendo este o primeiro assassinato escrito e narrado no livro de Gênesis. Depois disto, os homens tinham o hábito de levantar altar ao Deus de Israel, altar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E estes altares, eles eram edificados às vezes, porque os homens estavam gratos diante da obra que Deus havia feito, e em seu coração então eles tinham um entendimento: não, eu estou grato, então eu vou ofertar, eu vou edificar um altar e vou oferecer um sacrifício a Deus. E às vezes era porque o próprio Deus pedia: vai ao tal local e ali me edifica um altar, e ali eu falarei contigo, como foi com Abraão, como foi com Isaac e como foi com Jacó, os patriarcas. Estes homens, eles edificavam altares a Deus para oferecerem sacrifícios ao Senhor, e adoravam ao Senhor desta maneira, oferecendo sacrifícios em altares. Não havia uma casa, não havia um lugar, vamos dizer, necessariamente que a pessoa sempre voltava para estar oferecendo o sacrifício. Só que o tempo passou, e com o passar do tempo, as 12 tribos de Israel agora, elas vão estar rumo
a terra prometida no deserto. Deus, por meio de Moisés, resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito e os levou para o deserto para peregrinar. Quando eles estão no deserto, Deus vai falar com Moisés: Moisés, me edifica uma casa, me edifica um lugar para oferecer sacrifícios de adoração. E esta casa é chamada de o tabernáculo do Senhor. A primeira edificação a ser edificada dentro da vontade de Deus. O tabernáculo, ele foi uma casa edificada para sacrifício, feito como uma tenda, porque o povo estava peregrinando e de acordo com o que o povo andava, a nuvem parava, eles paravam, amontavam a tenda do tabernáculo e ali ofereciam sacrifícios a Deus. Eles se locomoviam com ele, amontava, desamontava, andava um pouco, a nuvem parava, eles paravam e amontava de novo o tabernáculo. Podemos afirmar na construção do tabernáculo que o tabernáculo ele foi edificado dentro dos padrões de Deus. Não foi Moisés quem teve essa ideia de edificar para Deus uma casa. Primeiro, essa casa nasceu no coração de Deus, o fato de edificar o tabernáculo. Segundo, a casa foi edificada e foi feita por quem Deus escolheu. Não é Moisés quem vai fazer a escolha, o fulano e o beltrano vai ser quem vai construir essa casa. Quem vai escolher, quem vai construir, quem vai trabalhar, como vai ser, como serão os sacrifícios, quem trabalhará no tabernáculo é Deus. Moisés é o porta-voz, mas quem faz a escolha é Deus. E em terceiro lugar, a santidade do tabernáculo e dos sacerdotes, ela seria feita dentro da vontade de Deus. Sacerdote não podia entrar de qualquer maneira dentro do tabernáculo para poder oferecer sacrifício a Deus, não. Tinha que entrar do jeito que Deus queria, conforme Deus queria e da maneira como Deus queria, em santidade. Agora, o tabernáculo está edificado e toda a casa que é edificada, ela precisa de ser inaugurada. Tabernáculo edificado, Êxodo capítulo 40, casa edificada. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo e Moisés levanta. O momento agora é da inauguração. E a Bíblia vai dizer que no dia da inauguração, Êxodo capítulo 40, deste tabernáculo que foi edificado dentro da vontade de Deus, uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória do Senhor foi tamanha no tabernáculo. A glória de Deus se manifestou. Primeiro os homens, Moisés e os sacerdotes, eles ofereceram sacrifícios a Deus. Quando ofereceram, Deus viu, Deus agradou e a glória dele se manifestou. Foi tamanha que Moisés não podia entrar, porque a glória havia enchido o ambiente. Agora a pergunta que fica é: por que a glória de Deus se manifestou no tabernáculo, nesta edificação? Se a glória de Deus manifestou, é porque Deus viu a edificação, agradou da edificação e estava como Ele havia ordenado. Eis o segredo para a glória de Deus se manifestar. Se nós edificarmos as nossas vidas conforme a palavra, o Deus que vê todas as coisas verá a edificação. Se nós edificarmos a nossa vida conforme a palavra, o Deus que vê todas as coisas agradará da edificação. E se nós oferecermos sacrifícios a Deus, como a palavra de Deus nos ordena, Deus verá, Ele vai agradar. E o que acontecerá? A glória dele se manifestará mais uma vez no nosso meio. A glória dele se manifesta.
Hoje é tempo de nós pegarmos este edifício que somos nós, este templo mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 24, e edificarmos a casa. Edificarmos a casa. E enquanto nós vamos edificando, Deus vai vendo. Enquanto nós vamos edificando, Deus vai aprovando. E quando Deus aprova, chega um momento em que Ele aprova de tamanho modo em que Ele envia a sua presença, não uma presença calma e serena, mas uma presença manifestada. Aleluia! É tempo de nós edificarmos o templo. É tempo de nós edificarmos a casa, não conforme queremos, mas conforme Deus quer. Essa é a primeira casa, o tabernáculo, que foi edificado na vontade de Deus. Mas há uma segunda casa que eu quero mencionar, a casa que é chamada de Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Depois desse tempo deles no deserto, o tempo passou. Samuel, os juízes, Samuel, o rei Saul, o rei Davi. E Davi intenta no seu coração fazer uma casa para o Senhor em Jerusalém, porque eles conquistaram a cidade de Jerusalém. Davi olha para Jerusalém e diz: eu vou edificar uma casa ao Senhor. A um olhar assim, de imediato nós vamos dizer: é bom ou não é? Davi quer edificar uma casa para Deus, só que Deus olha para Davi e fala: Davi, tu não me edificarás uma casa de sacrifício, tu não me edificarás, mas Salomão teu filho construirá uma casa para mim estar com a minha glória. Tu não edifica, teu filho Salomão edifica. A realidade é que quando nós falamos de como fazer e como será e quem vai fazer, a realidade é que não somos nós quem mandamos, quem manda é Deus. É do jeito que Ele falar que nós vamos fazer e precisamos fazer. Se Ele está dizendo é o fulano que eu vou usar, é o fulano que Ele vai usar. Se Ele está dizendo faça desse jeito, porque vai dar certo, é do jeito dele. Se Ele está olhando para você e te pedindo edifica a minha casa, edifica, porque Ele quer manifestar a sua presença. Davi é o homem a qual teve a inspiração, porque Deus deu a ele a inspiração, a planta de como seria edificado o templo de Salomão. Salomão, então, após assumir o reinado, pega essa planta e edifica a Deus um templo, uma casa, um lugar de adoração, um lugar de sacrifício. Salomão pega as plantas do templo antes da morte de seu pai e edifica ao Senhor uma casa. Casa edificada precisa ser inaugurada. Teve o dia da edificação, os dias, mas chegou o dia da inauguração. No dia da inauguração, começa a oferecer sacrifícios a Deus. 20.000 bois e 120.000 ovelhas. Por 7 dias, ofereceram ao Senhor sacrifício vivo. Ofereceram ao Senhor sacrifício como Ele gostava, como Ele agradava. E quando eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, inaugurando a casa que foi edificada, a presença de Deus mais uma vez inaugura a segunda casa, a qual eu menciono. A Bíblia vai dizer que enquanto ele oferecia sacrifícios a Deus, por um período de 7 dias, desceu fogo do céu, consumiu os holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Sabe o que aconteceu no tabernáculo? Moisés queria entrar, não teve como, porque a glória encheu a casa. A nuvem e a glória do Senhor se manifestou. Sabe o que acontecia agora? Os sacerdotes queriam entrar, mas não podiam, porque a glória encheu a casa.
A glória tomou conta do ambiente. Quem estava fora não conseguia entrar, quem estava dentro não conseguia sair, porque a glória de Deus se manifestou na edificação da segunda casa. E porque a glória de Deus se manifestou? Porque edificaram como Deus queria, porque tinha a santidade que Deus queria, porque tinha sacrifícios como Deus queria. Não foi sacrifícios que você pega e fala: eu ofereço o sacrifício agora, daqui a pouco eu paro de oferecer e não ofereço mais. Era sacrifício contínuo. E enquanto eles iam oferecendo sacrifícios, a glória do Senhor se manifestou. Vai oferecendo sacrifício que a glória de Deus se manifesta na sua vida. Vai oferecendo a Deus sacrifício, jejum, consagração. Ofereça a tua vida como sacrifício vivo, e de repente a glória de Deus se manifesta sobre a tua vida. Aleluia. Enquanto eles estavam no culto, oferecendo culto, um culto como Deus queria, a glória de Deus se manifestou. Enquanto a casa estiver edificada conforme Deus quer, Deus manifesta a sua presença. Enquanto tiver sacrifício como Deus quer, a glória de Deus se manifesta. E enquanto a edificação tiver sacrifícios de adoração como Deus quer, a glória de Deus se manifesta. A pergunta que eu faço: cadê os verdadeiros adoradores deste tempo? Aonde estão os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade? Adora a Deus em espírito e em verdade, porque você, enquanto você adora em espírito e em verdade, da maneira como Deus procura tais adoradores, a glória dele se manifesta. Enquanto tem aqueles que buscam a santificação neste presente século, a glória de Deus se manifesta. Enquanto tem gente no culto oferecendo a Deus culto como Deus quer, com a santidade que Deus quer, a glória de Deus se manifesta no nosso meio. Aleluia. Então é tempo de nós adorarmos a Deus não como nós queremos, mas como Ele merece ser adorado. É tempo de nós levantarmos as nossas mãos, às vezes cansados das labutas dos dias, das dificuldades que enfrentamos e das angústias que passamos nos dias, mas levantar as mãos e dizer: glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Seja um adorador que não adora em momento, seja um adorador que adora a todo momento. Não seja adorador que oferece adoração no culto. Ofereça adoração no culto, mas na tua casa, no teu trabalho, ofereça adoração a Deus lá também. E quando a gente se reunir em um mesmo sentimento de adoração, acontecerá mais uma vez: a glória de Deus se manifestará no nosso meio. O segredo para a glória se manifestar é edificarmos como Deus quer. A segunda casa, o templo de Salomão, mas há uma terceira casa, há um terceiro templo, há uma terceira casa edificada segundo a vontade de Deus. Para Ele edificar esta casa, Ele não chamou o homem. O preço foi maior para Ele edificar esta casa do que para edificar o tabernáculo. Para edificar o tabernáculo Ele tinha Moisés. Eu falo com Moisés, Moisés dá instrução e edifica a casa. Para edificar o templo de Salomão, Deus tinha Davi, deu as instruções, e Salomão colocou em prática, edificou a casa. Só que para nos edificar como os templos, Deus não tinha ninguém. Deus não tinha um justo. Deus não tinha um homem perfeito. E Deus não tinha um homem sequer que vivia em santidade com Ele, para edificar a Ele uma casa. Então o que aconteceu? Ele mesmo desfez da sua glória. Eu sinto a presença de Jesus para dizer isso. Ele mesmo desfez da sua glória e veio edificar templos.
A realidade é que às vezes a gente não entende, mas quando Jesus estava pregando e dizendo: ame o teu próximo e perdoe ele estava dizendo: para ser templo tem que amar e tem que perdoar. A gente não entende, mas quando Jesus estava pregando e dizendo: negue-te a ti mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me, sede misericordiosos uns para com os outros, ele estava dando as instruções para sermos templos do Espírito Santo. A verdade é que as palavras de Cristo para nós são instruções. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, ver a glória de Deus se manifestar na tua vida, não é o padrão do mundo que vai te fazer ser cheio do Espírito Santo, é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Aleluia, a palavra continua a mesma, é o padrão de Deus. Tem muita gente olhando e dizendo: foi escrita 2000 anos atrás, é para o povo da geração passada. Mas os verdadeiros adoradores ainda olham para a palavra e dizem: é para a minha vida, eu quero e eu quero. A palavra continua sendo a mesma, inerrante e infalível. A verdade, e eu preciso dizer, é que às vezes nós paramos de edificar a casa. A gente começou a olhar muito para o que é material. E às vezes, eu falo de mim mesmo também, não vou fazer separação. E às vezes esquecemos um pouco de Deus. E sabe o que acontece quando a gente se reúne? A gente perdeu o prazer pelas coisas do céu. Não tem prazer mais para adorar. Não tem prazer mais para oferecer culto. Não tem prazer mais para chegar na congregação e dobrar os joelhos e louvar e agradecer ao Senhor em oração. Aleluia. Deus ainda fala. Aleluia. Aleluia. A palavra de Jesus é a instrução para sermos cheios do Espírito Santo. Quando ele ensinava os homens a viverem num padrão diferente, na verdade eram as instruções dadas para que um homem fosse templo de Deus. É porque não dá para ser templo de Deus de qualquer jeito, tem que ser do jeito que Jesus disse. Sabe de uma coisa? Se Moisés não edificasse a casa como Deus queria, a glória de Deus não se manifestaria. Se Salomão edificasse a casa apenas do seu jeito, não como Deus queria, a glória de Deus não se manifestaria. E se nós edificarmos a casa do nosso jeito, a glória de Deus não se manifestará. Mas quando nós edificamos conforme Ele quer, a glória dele se manifesta na nossa vida. O segredo ainda é fazer como Deus quer. Para a edificação do tabernáculo, ele mandava: Moisés, fale ao povo, dá as instruções. Para a edificação do tabernáculo, para a edificação do templo de Salomão, ele instruiu Davi e dizia: faça, Salomão. Mas para a edificação de nós como templos do Espírito Santo, não tinha um justo, não tinha um santo, não tinha ninguém. Ele esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo, se fez homem como nós, padeceu no Calvário para que nós fôssemos templos do Espírito Santo. É as instruções, a palavra para que sejamos templos do Espírito Santo. Foi Ele mesmo que veio. É o próprio Deus que desfez da sua glória. E na inauguração da casa, do tabernáculo, a nuvem se manifestou e a glória cobriu a casa. Na edificação e na inauguração do templo de Salomão, fogo desceu do céu, consumiu os holocaustos. Os sacerdotes não podiam entrar porque a glória se manifestou na casa. Agora tem alguns lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esperando uma promessa, que é a promessa de Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E de repente, no dia da inauguração, de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não foi um,
foram todos que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por que a glória de Deus se manifestou? Porque avivamento desceu ali, porque autoridade desceu ali, porque Deus agradava da edificação. Estavam como Jesus havia ordenado, esperando a promessa do Pai, num lugar, concordemente, no mesmo Espírito, numa mesma oração, numa mesma missão. E quando Deus viu, Deus disse: está do jeitinho que eu queria, está esperando a promessa como eu disse, então eu desço e me manifesto a eles. Línguas como que de fogo foram vistas por eles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O primeiro templo a ser edificado na vontade de Deus, a Jessé, foi o tabernáculo, e sobre este a glória de Deus se manifestou. O segundo templo a ser edificado na vontade de Deus foi o templo de Salomão, e sobre este a glória de Deus se manifestou. A terceira edificação de templos que Deus quis edificar foi os crentes. E quer saber? Sobre eles a glória de Deus se manifestou, a presença do Espírito Santo. A época da primeira edificação já passou, o tabernáculo já se foi. A época da segunda edificação, o templo de Salomão, já passou, já se foi destruída. Mas a época da terceira edificação não passou. Ainda tem templos e moradas do Espírito Santo neste tempo presente. E para nós permanecermos como templos do Espírito Santo, eu preciso dizer e encerrar: não é do jeito que queremos, é do jeito que Ele quer. Não é edificarmos a nós mesmos como nós mesmos queremos, é do jeito dele. E acontecerá que a glória dele se manifestará mais uma vez.